Ora viva, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde em Dia. A sua família para a medicina é uma prioridade. Importante é salientar que nós temos o conceito das famílias numerosas, mais do que 3 a 4 elementos. Temos o pai, a mãe, os irmãos e às vezes até mandamos vir alguém, os primos, para cuidar dos nossos filhos, então a família se estende. Quem é o médico que cuida da família? Quem é que ele precisa para coadjuvar este seu árduo trabalho? Começar da base, começar na família, na prevenção das patologias, faz com que a mortalidade não suba tanto para algumas doenças. Hoje vamos falar do médico de família e a sua importância. Doutora Selmira Sacupina. Este ano ainda não a vi. Boa tarde. Boa tarde, doutora Nádia. Muito obrigada por me receber aqui no seu canal. Obrigada. E seja bem-vinda. A doutora Selmira Sacupina é médica de família e hoje nós vamos entrar para o lar. É a médica que trata deste aglomerado composto por vários elementos, mas como já dissemos que em Angola temos o conceito das famílias numerosas. Exatamente, isso veio mesmo ao caso, porque afinal de contas é onde me especializei e é de salientar que a medicina de família engloba todos os indivíduos e todas as faixas etárias, não discriminando as doenças que o indivíduo tem e que não interessa o género, a etnia, a cultura, abraça todas de forma global. Quando a gente diz família ou médico de família, estamos exatamente a falar daquela família nuclear ou mesmo não sendo consanguíneo, não havendo consanguinidade, por exemplo, se eu estiver a criar alguém que não seja de facto meu familiar de sangue, a medicina de família, quando tiver que ver aquela família, vê todos, num todo, ou não? Exatamente, porque nós... Só vê os consanguíneos? Não, nós vemos todos os elementos da família, ou seja, que vivem com os familiares, não é? Desde a criança até ao idoso e também está naquela fase em que já não existe ninguém na família, ou seja, também está no luto, ou seja, desde a preconcepção até ao luto. O médico de família atua nesse grupo etário. Portanto, vê grávidas, vê bebés, vê adultos jovens, idosos, desde que estejam sem família. Sim, mas também está antes da formação da família. Imagina que a Nádia vai fazer a programação da sua família. Vai à consulta com o seu namorado e já existe o plano de família que a consulta prevê, que é a consulta pré-concepção. Na consulta pré-concepção, o objetivo é saber do estado físico, clínico e genético dos indivíduos para que eles não desenvolvam doenças que depois podem arranjar ou dificultar o crescimento e o desenvolvimento da família. Dentro dos países que falam português, Portugal é um dos que a medicina geral e familiar está muito em voga, as pessoas inclusive são obrigadas a ter um médico de família. Como é que estamos em Angola, em termos de conceito, de procura das famílias para esta especialidade? Bem, nós em Angola estamos a passos assim, bons e a passos lentos também. Digo isso porque nós não somos um grande número, somos um número pequeno, é uma especialidade nova em Angola, mas dizer que já sempre existiu, só com diferente nomenclatura. Sempre tivemos, não sei se a Nádia se recorda quando pequena, sempre teve um médico ou um enfermeiro no bairro que atendia aquelas necessidades. Cuidava de toda a gente. Exatamente. E se formos coitado, nem tinha hora de ser incomodado. Assim mesmo. Então, é madrugada, deu uma febre. Assim mesmo. Então ele tem que estar sempre disponível e acessível para responder às necessidades das comunidades. Então ele sempre teve essa designação e sempre esteve próximo das pessoas com o objetivo de diminuir o impacto de doença nas famílias. E não só quando existe doença, mas também sem doença o médico de família está presente. Essa parte é interessante. A parte das profilaxias. O médico de família, onde é que a gente encontra? No hospital, no centro de saúde, em casa, dá consultas privadas. Esse médico onde é que está para prevenir doenças? Sim, o médico de família está sempre ao lado das pessoas, na verdade. Ele atua tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais. Está nos serviços tanto públicos como privados, sendo a porta de entrada de todos os indivíduos às unidades de saúde para receberem apoio. E, além disso, ele também está nas urgências, no atendimento de patologias agudas,
alertando e diagnosticando problemas de saúde, como sempre olhando numa visão muito holística e para resolver os problemas de forma precoce. Também está presente nas consultas externas, observando e orientando os pacientes com doenças crónicas, nomeadamente hipertensão, diabetes, HIV, entre outras. Vocês têm provavelmente um programa, isso informaticamente é possível, em que vocês, por exemplo, têm 10 famílias cadastradas. Se essa família tiver uma patologia crónica, vocês ligam para saber como é que está, se tomam medicação, fazem algum tipo de acompanhamento, já que é um médico da comunidade, que é o médico da família. Bom, das atividades que ele faz, inclui as visitas domiciliares. Vocês visitam os doentes? Sim. Não é preciso eles estarem com doença aguda? Não. Nesse programa de visitas domiciliares é feito com uma equipa multidisciplinar, bem capacitada, orientada para o atendimento às pessoas. Ou seja, o médico de família não atende doenças de forma isolada. Ele observa o paciente do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, a nível social, ou seja, ele tem que conhecer o paciente. É a única especialidade da medicina que observa o paciente de forma global e conhece bem o seu paciente. E nota que é uma especialidade longitudinal, que vai desde a preconcepção até a higiene. Você acompanha ao longo da vida. Inclusive, você pode acompanhar um bebê que depois, quando esse bebê se casa, isso também vai entra nesse acompanhamento do médico de família. Mas tem que estar organizado por bairros, por municípios, ou médico de família, porque você pode ter uma família no Cazenga, outra no Sambizanga, outra no município de Belas, não. Como nós temos essa dificuldade no atendimento, ou seja, vou dizer, territorialização da assistência médica, porque nós não temos uma medicina hierarquizada quanto aos municípios. Mas imaginemos que ele vive num determinado município. Estamos a falar, por exemplo, aqui no município de Talatona. Ele deve estar localizado num centro, onde vai atender aquela região, estamos a dizer, de mais ou menos 5 a 10 mil pacientes. Isso quer dizer, vendo as famílias, como vivem, como está situada a casa, o que bebe, o que come, como é que a casa está segmentada do ponto de vista de quarto, de cozinha, a construção da casa, porque há materiais de construção que podem causar doenças ao paciente, doenças respiratórias, alérgicas e não só. Também temos que ver como está pavimentado o espaço, se passa redes de esgoto, se tem luz elétrica. Todos esses componentes fazem parte das ações de promoção e prevenção do médico de família. Ou seja, ele deve estar acoplado também junto às instituições administrativas. Imaginemos que existe uma doença pontualmente numa determinada região. Ele, como visita e tem esse programa de visitas domiciliares, já consegue fazer prevenção precoce, diagnóstico e remeter às unidades de referência, com o objetivo de traçar planos de medidas e protocolos de saúde pública. Portanto, é uma rotunda, se assim podemos dizer, um centro que acaba por drenar para vias de outras especialidades. Trabalham com imensas. Sim, mas é de salientar que o médico de família não realiza encaminhamentos de forma precoce. Uhum. Ele realiza 80% a 90% do diagnóstico e trata essas doenças. Mas, caso surgirem uma situação específica, por exemplo, um paciente que tem um problema cardíaco que o médico de família não conseguir realizar, insuficiência cardíaca, ou um problema que tem que remeter a um médico, por exemplo, cardiologista ou cardiovascular, por exemplo, esse médico, ou seja, o médico de família remete um relatório adequado, com todas as informações clínicas do paciente, tendo em conta os fatores sociais mentais, e é encaminhado a esse médico. O que tem que haver em Angola é o feedback dessas interespecialidades, para haver uma coordenação entre médicos. Quem conhece a família e quem vê de forma isolada. Porque o especialista que vem conhece aquela família naquele dia, pontualmente. Certo. O médico de família já está a acompanhar ao longo da sua vida. Sim, sim. Portanto, para quem só agora está a acompanhar, nós estamos a falar da medicina geral e familiar, o médico da família, o médico da comunidade. Este médico é um profissional licenciado e depois a medicina familiar é uma especialização. É uma especialização. Tem escolas e temos que também apostar na formação de mais médicos de família. Somos um país muito grande. E muito familiar. E muito familiar, exatamente. O angolano é por si só um povo muito familiar. Sim, doutora. E por isso é que devemos apostar também na formação para que haja mais médicos de família para poder estar lá próximo, desde o início
da existência dos problemas, para que não haja então incapacitação e falta de apoio a estas famílias que por acaso são o pilar de todas as sociedades. Sei que agora entrou o inverno. Nós temos assim um inverno tão gostoso que não precisamos de cachecóis nem nada. Mas há algumas cidades, porque já me disseram que o Ambo e o Huila está um frio de rachar. Mas agora com a mudança de clima começamos com as infecções respiratórias, as crianças, que passam muito mais tempo na urgência. O médico de família, que papel tem aí nesse tipo de doenças sazonais que só surgem quando o clima muda? Já que vocês são os mais conhecedores ali de todos os problemas familiares. Bom, neste período, imagina, se a mãe leva o bebê à consulta, ele é observado na urgência, é registrado. Do pediatra ou ainda pelo médico de família? Pelo médico de família, porque ela vai para a unidade sanitária de atenção primária, o centro. E esse paciente é captado na urgência porque a mãe liga, porque o médico tem acessibilidade ao telefone, correio eletrônico, enfim. E a partir dali faz... Os familiares, só deixa cortar, doutora, peço desculpas, os familiares têm acesso ao número do médico de família. Sim, onde ele está situado. Situado, exatamente. Okay. E a partir daí começa o acompanhamento. Já sabemos que é uma situação sazonal e a partir daí nós tratamos o plano ou o protocolo de medidas sanitárias. Imagina que tem essa situação. Nós o que é que fizemos? Pegamos na criança, observamos na urgência, tratamos da doença aguda, febre, tosse, coisa que pode complicar e trazer angústia e ansiedade à mãe. Tratamos aquela situação, fizemos o diagnóstico, solicitamos as análises e tratamos o paciente. Também fizemos o acompanhamento à mãe, porque é preciso que a mãe esteja calma, explicando os planos de medicação, como deve ser administrados os medicamentos, quais são as medidas preventivas que a mãe deve fazer em casa. Após isso, a criança obtém alta e nós vamos tendo contacto regular para saber como está a saúde dessa criança em domicílio. Caso a mãe não puder comparecer na consulta marcada ou agendada, nós fizemos a visita domiciliar como programa, para que nós consigamos verificar se realmente as competências que ou as atribuições e recomendações que foram orientadas à mãe dessa criança estão sendo efetivadas. Dentro do que é a medicina geral e familiar, o que é que vocês usam exatamente para a observação dos doentes? São médicos, já aqui estamos a dizer desde o início, porque por ser uma especialidade nova, quem está lá em casa é um médico de família, deve ser um administrativo. Não, nós temos aqui uma mesinha, podemos ir para o laboratório. De análises vêm doentes, são médicos, não são administrativos, são médicos de família. O que é que nos tem aqui para apresentar, doutor? Bem, para todas as consultas, óbvio, a gente, se tem uma criança com tosse ou com uma afecção respiratória, o lógico é saber primeiro quando começou, ou seja, uma anamnese que todo médico faz, a anamnese, o exame físico, onde nós vamos observar do ponto de vista clínico do paciente, se está com fases céticas, se não tem, se apresenta dificuldade respiratória. Isso na urgência? Na urgência. Isso. Se apresenta dificuldade respiratória e aí passamos para, ou seja, fizemos o interrogatório clínico, não é? E aí passamos para a descrição de todo esse relatório clínico ou a avaliação clínica no processo clínico. A partir daí, é seguido do exame físico, onde nós vamos usar o estetoscópio, obviamente se for necessário, mas antes disso temos que ver também... Pode mostrar lá para cá? Sim. Não, o estetoscópio. Sim. O estetoscópio, que é o utensílio utilizado pelo médico de família para a auscultação do aparelho respiratório. Com esse aparelho, nós, além de avaliar o aparelho respiratório, também avaliamos a componente cardíaca. A componente cardíaca para ver se tem algum tipo de patologia que nos vai fazer encaminhar para o médico cardiologista ou uma outra especialidade que toma conta dessa área. Para, por exemplo, a criança com febre, nós vamos usar o termômetro, lógico que é para medir o nível... Isso também aí aproveitam e já inclusive ensinam a mãe como usar em domicílio. Os médicos de família detestam, eu sei, que as mães corram para a urgência à primeira febre. Tem que esperar e assim. As mães são muito ansiosas. E todo mundo são mais ansiosas do que o próprio bebê. E tem que ser, porque, principalmente quando são mães de primeira viagem. Isso, para algumas primeiro filho é assim. É ouro. O segundo já vem com... Assim mesmo. Então, nós temos aqui também a fita métrica. A fita métrica serve não só para medir a altura do paciente, não é? Seja criança ou adulto,
mas também serve para medir o perímetro cefálico da criança. Além disso, nós também medimos o braço, né? O tamanho do braço. Para que serve essa medida do braço? Com essas medidas, primeiro o perímetro cefálico e a medida do braço, são todos parâmetros de avaliação de crescimento da criança e ver também o estado nutricional da criança. Se tem um padrão de desvio negativo, ou seja, de malnutrição, ou está malnutrido de forma excessiva, obesidade. Para isso é que quando fizemos a captação desse paciente, então utilizamos essa fita métrica da consulta. E no caso do perímetro cefálico, o objetivo é ver se a criança, à medida que vai crescendo, está a desenvolver uma patologia que nós chamamos de hidrocefalia. Que é os bebês têm a cabeça grande. Muito grande. Exatamente. Então, com essas medidas todas, nós conseguimos fazer o diagnóstico precoce e fazer o encaminhamento devido e adequado ao... O martelo, então? Sim, o martelo é para avaliar reflexos neurológicos. Caso nós, na avaliação, verifiquemos que o paciente não tem os reflexos neurológicos normais, não é? Que é quando a gente bate no tendão, então ele tem um reflexo específico. Caso não houver, nós também fizemos não só a avaliação com o martelo, observamos a marcha do paciente, como ele marcha, como ele caminha, ou seja, já começa a partir do momento que ele entra no consultório. E a avaliação começa a partir daí, a partir da marcha, o biotipo físico, como está do ponto de vista nutricional, ou faces do paciente, se tem tremores ou não tem tremores, se está ansioso ou não está, e aí nós conseguimos fazer uma avaliação correta e adequada a esse paciente, já sempre pensando do ponto de vista de prevenção e promoção. Olha o que a gente ganha com um médico de família, um médico que vê a família toda. Esta falta às vezes, não só desta informação de que os médicos de saúde existem, estão aí para tratar as famílias, os doentes e a comunidade, leva a que algumas doenças não sejam já a correr. Começou a doer é que a gente vai para o hospital e não tem alguém que deu o suporte. Esta fita métrica que a doutora Selmira mostrou e que mediu o bracinho do bebê para ver se está a crescer bem, muito magrinho, com desnutrição, ou se está obeso, dependendo do diagnóstico que aí acontecer, podemos ter ou estar em presença de um chamamento para uma outra especialidade que trabalha com os médicos de família. Refiro-me precisamente à nutrição. Por isso é que eu vou chamar a próxima convidada. Estejam próximos das pessoas, que saibam quem é, quem somos, o que bebemos, o que comemos, para tratar precocemente os problemas. Porque nós sabemos que com a pandemia nós ganhamos muito destaque, porque estivemos na linha da frente do diagnóstico e acompanhamento desses pacientes. Então é bom que nós todos formemos mais médicos para quem ganha somos todos nós. Quem ganha somos todos nós. Então tem que ter um médico de família que pode chamar de seu. E fazer os acompanhamentos também. Eu tenho uma digital no Instagram e Facebook, onde eu também faço o acompanhamento a esses pacientes, ou seja, uma campanha de informação acessível, com uma abordagem clara, para que todas as pessoas tenham conhecimento de quem são os médicos de família, o que eles fazem, como devem ser, onde são localizados, e sobre também patologias, hipertensão, diabetes. Existe esse leque de informação que não só é passada na consulta, mas é preciso também que o paciente encontre nas outras redes de informação. E os atestados, porque vem agora o final das aulas e o início do próximo ano letivo, os pais andam aí loucos, nunca sabem onde ir buscar atestados médicos para entregar nas escolas e assim. O médico de família, para isso tudo é para chatear, é para ligar e dizer a família precisa de atestados para tratar, sei lá, documentos e assim. Sim, também, mas essas atribuições, nós temos uma equipa multidisciplinar, como disse, são encaminhadas para os médicos de outras especialidades, tá? Para que esse paciente seja acompanhado do ponto de vista global. Do ponto de vista global. E gostei da sua última deixa. Obrigada por ter estado aqui. Você deve ter um médico de família para poder chamar de seu. Nós voltamos amanhã. Este programa tão gostoso, tem mesmo que terminar. Temos 30 minutos de antena para falar da sua saúde. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá.